Irmãos, nós estamos falando este mês sobre libertação. E eu queria falar um pouco nesta manhã sobre amargura, amém? Esse sentimento chamado amargura. E eu queria que você realmente prestasse atenção na palavra, irmãos. Aprende uma coisa: a fé é um combustível que faz um motor funcionar da sua vida, amém? Mas a única fonte que gera fé é a palavra. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Porque às vezes nós criamos uma expectativa, e às vezes se faz muito uma propaganda, e ao invés de você prestar atenção no que está sendo falado, você fica esperando aquele momento, como quando há um jogo de futebol, e foi pênalti aos 45 minutos, e você fica ali naquela tensão, agora vai, e às vezes não vai. Às vezes o cara pode errar o pênalti, o goleiro pode pegar, enfim. Então presta atenção, porque o que Deus tem que fazer, Ele fará, através da fé. E essa fé é gerada pela pregação do Evangelho, amém? Certa vez Paulo estava pregando, e ele olhou para um homem olhou para ele, e ele viu no olhar daquele homem, que aquele homem já tinha fé o suficiente para ser curado, pela palavra que Paulo estava pregando. Então presta atenção, não se distraia. É uma palavra muito importante, é uma situação muito importante a amargura. E a maioria de nós temos algum tipo de raiz de amargura, irmãos, por mais que possamos negar. E quando nós falamos de amargura, nós entramos num campo da libertação chamado cura interior. Amém? Lembre-se, fé vem pela palavra. E a fé é o combustível. Sem fé não há nada, nada se move. Ok? É como que me vem à memória agora. Às vezes você acha que porque você ora muito, você tem fé. Você está equivocado. Oração não gera fé, o que gera fé é a palavra. Agora, uma oração feita por quem tem fé, muda todas as coisas. Amém? Então presta atenção, irmãos, na palavra. Porque a palavra é que traz libertação. Amém? Porque ela gera fé. A fé liberta, a fé cura, a fé salva, a fé transforma ambientes, enfim. A fé é a base que nós temos e cremos que através da fé, Cristo Jesus morreu e ressuscitou. Amém? E quando você fala de amargura, você entra num campo chamado cura interior. E cura interior, irmãos, é um processo espiritual pelo qual Jesus Cristo limpa a nossa alma. O que é alma? Emoções, mente, vontade, seus sentimentos, ok? E Ele tira todo tipo de impureza. Então, cura interior não é nada que as pessoas falam místico. É quando o Senhor vem, você escuta a sua voz, a palavra entra e vai limpando você, vai transformando o seu ser. E amargura é um sentimento que afeta, irmãos, afeta a nossa alma, amém? E o texto base de amargura é Hebreus 12, verso 15, abre lá rapidamente. E eu vou correr um pouco, ok? Porque não tem como dar toda a informação que eu tenho aqui em um culto. E por causa disso, muita coisa a gente deixa para uma outra vez. Para falar por completo, teríamos que fazer um outro seminário só para falar de amargura. Aí precisava de umas 3, 4 horas. Ok? Amargura. Hebreus 12, verso 15 diz assim: cuidem um dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura, que cause perturbação, contaminando muitos. Amém? Então, já no desenrolar aqui da carruagem, aqui o autor de Hebreus já está falando umas coisas muito sérias. Primeiro, a amargura me afasta de Deus. A amargura gera perturbação e faz de mim um perturbador, que contamina outros. Então já é um negócio muito maligno na sua essência, ok? Então já começa aí. Uma pessoa amargurada,
se ela não tomar cuidado, ela começa a se privar da graça de Deus. E a graça de Deus é Cristo. Ok? Agora, no dicionário significa tristeza, sofrimento, mágoa, amargor, tudo isso é amargura. E fica muito claro, irmãos, que a tristeza, que é um estado da alma, como um sofrimento, que pode ser também no corpo físico, gera mágoa. E a mágoa é um sintoma da amargura. Então, tanto no teu corpo físico como no teu corpo espiritual, a amargura exerce influência. Ok? Agora, para ficar simples essa parte, eu achei uma ilustração interessante que eu vi, e até copiei, que um pregador, ele diz assim, que você imagina que uma maçã, quando uma maçã ela cai do pé e ela bate no chão, você pega, aparentemente ela não tem problema nenhum, ela não tem mancha nenhuma, não é? Fica ali normal, só que por vários dias não há sinal de estrago, só que depois aparece uma mancha escura. E se você não tirar aquela parte escura, ela irá apodrecer toda a maçã. Assim é a amargura, é uma ferida, que no começo parece que não fez nada. Tranquilo? Parece que não é nada, uma ofensa, nada. Mas se você não tratar isso, isso vai entrando e vai se tornando algo maior e maior. E quando você às vezes para perceber, o estrago já foi grande. Porque no começo você não percebe, não é? Por quê? Porque são feridas. Agora, como é que essas feridas são geradas, irmãos? Olha só, primeiro, vem a ferida, aparentemente sem problemas. Lembra, a maçã cai, mas você pega ela ali, não tem nada. É alguém que falou algo, ou que fez algo, ou que você acha que fez, ou que falou, enfim. E você se dá uma de forte, fala, não, isso aqui não foi nada, não foi nada. Que foi, fulano? Não foi nada, não foi nada. A ferida, isso vai machucando. Então, primeiro, parece que é sem problema. Segundo, você começa a acalentar essa ferida, não é? Você começa a envolver, tomar nos braços com carinho. E no banho-maria, você vai acariciando, você vai lembrando cada vez mais disso. E isso vai criando forma. Depois, naquela área começa a manifestar sinais de apodrecimento. E aí você começa a expressar em reações negativas. Por exemplo, respostas ríspidas e rápidas, porque isso é um sinal de uma pessoa amargurada. O que você tem, fulano? Teu nada não, teu nada não. Tô bem. Você não conhece ninguém assim? Ou talvez você seja assim, ou eu, não é? Silêncio vingativo. A pessoa não fala nada, mas ela só está contando os dias e as horas para ver você quebrar a cara. E tem gente que fica assim por anos, esperando a sua queda. Isso é um problema, irmãos. Isolamento, não é? A pessoa se isola e ela acha que as pessoas estão isolando. Não, é você que se isolou. Porque se alguém falar que você é bonito, você diz, bonito por quê? Se alguém falar que você é feio, por que eu sou feio? Nada está bom para você. A gente costuma brincar que é aquela pessoa que chupa limão. Você nunca sabe qual é a cara dela. Então você vai se isolando. E as pessoas vão se auto-afastando de você, porque senão ela fica azeda que nem você. Porque a amargura, nós lemos o que aqui? Que ela contamina. Se você não tomar cuidado e ficar andando com uma pessoa amargurada, você se torna igual a ela, ou pior. Ou pior. Então, o fim é uma pessoa amargurada, cuja presença é evitada porque faz mal. Então, você evita a pessoa. Você evita. Não é que você deixa de falar com ela, você evita. Você já nem entra mais em certos assuntos, porque você sabe que aquilo só vai gerar problema. Tranquilo?
Agora, como é que eu alimento essas feridas? Estou resumindo bastante, tá, irmãos? Como é que eu alimento? Uma frase. Às vezes, pare e pensa, às vezes alguém fala algo, faz um comentário, e aí você começa a se alimentar daquilo, você começa a dar asas à sua imaginação, não é? E isso vai fazendo com que o diabo comece a fazer com que áreas da sua vida comecem a apodrecer, e você não percebe. E aí você se esquece que Efésios 6,12, para alguns muito conhecido, diz assim, que o nosso inimigo não é carne nem sangue, mas são demônios e principados. Ou seja, a amargura não é um demônio, entre aspas, mas é uma ação maligna que abre portas para que o demônio da mágoa, da violência, da vingança, de assassinato, entre na sua vida e você se torne uma pessoa totalmente destrutível. Esse é o problema. Tem uma frase, irmãos, de A.W. Tozer, eu acho que é dele, porque dizem que é dele, eu nunca li no livro dele essa frase, mas já que diz que é dele, então vamos dizer que é dele. Que diz assim, que o diabo conhece a Bíblia melhor que todos nós, mas continua sendo o diabo. Porque o crente, quando ele está amargurado, por mais que você fale, ele diz, eu já sei o que você está falando. Eu leio a Bíblia também. Você acha que é só você que tem Deus? Porque ele é agressivo. Não, porque isso, porque aquilo. Eu sei, o diabo também sabe. Mas a Bíblia não fez com que o diabo deixasse de ser o diabo. Não é? O que isso quer dizer? Que o segredo não está em conhecer, mas em praticar a palavra. Não é pelo que você ouve, é pelo que você pratica dela. É o quanto você dá crédito ao que você ouviu e pratica. Então, irmãos, e aí você vai alimentando essa ferida. Você finge que está tudo bem, mas você vai para o trabalho, você vai para a escola, você vai para onde for, para a igreja, qualquer lugar, e você está sempre lembrando daquela ofensa, você está sempre lembrando daquela atitude, não é? E isso faz com que você fique alimentando lembranças desagradáveis, abrindo o caminho para que a ferida se degenere e se transforme numa raiz de amargura. Porque você vai alimentando isso. E lembre-se, irmãos, a partir daí, se a pessoa der um sorriso, está rindo de mim. Se a pessoa postar, eu parei às vezes de postar muita coisa em Facebook. Por quê? Porque se você postar algo, olha lá, indireta. Sim ou não? Você está alimentando aquilo. E hoje, o maior alimento que existe para essas coisas são as redes sociais. Porque a pessoa está feliz, ela tira uma foto. Ela está triste, ela tira uma foto. Ela está com raiva, ela escreve algo. E você vai se alimentando daquilo, e aquilo vai tomando conta de você. Se o problema é na igreja, tudo que o pastor falar, está falando de mim. Mas o egoísmo é tão grande, né? Porque a amargura gera egoísmo. Que se está falando de uma pessoa, por que 10 vieram à frente? Já não era para você acordar? Porque se é só para você, ninguém deveria vir à frente, porque você não vem. Porque você entende que está falando da sua vida e não o que a palavra de Deus está mandando falar. Então o egoísmo, todo amargurado é egoísta, ele é amante de si mesmo. Porque ele acha que ele é o dodó e é só ele que sofre. Então, irmãos, você tem que tratar as feridas antes que se torne uma raiz de amargura. Cuide para que não nasça uma raiz. Porque tudo que nós falamos aqui são situações que o intuito de Satanás é gerar a amargura em você. Tranquilo? E o diabo, irmãos, ele sempre fará algumas coisas, e às vezes na amargura, você começa, para se defender, você começa a falar o quê? Eu sou crente, não é? Eu tenho Jesus, o diabo não pode fazer nada na minha vida,
o diabo não entra na minha vida, será que não já entrou? Aí é que está. Porque depois que a amargura entra, que nós lemos aqui, vem a perturbação, e perturbação são raízes de demônio, irmãos. Então precisa tomar cuidado com essas coisas, porque são formas de você mascarar os seus sentimentos. Ah, mas o diabo não tem vez, não tem não? Eclesiastes 10:8 diz que se você abrir uma pequena fenda no teu muro, ou seja, na tua vida, uma serpente certamente te morderá. Então você precisa tomar cuidado, irmãos. Muito cuidado. Lembre-se, o ser humano ele é feito de espírito, alma e corpo. Amém? 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: e agora que o Deus de paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo, irrepreensível. Olha só, irmãos. Então a amargura, ela atua tanto no espírito do homem, como na alma, como no corpo. E um espírito amargurado é terrível, irmãos. É muito complicado. Porque só quem pode mexer no espírito do homem é o Espírito de Deus. É muito complicado. No espírito do homem, qual é a causa? Por que tem que manter irrepreensível? A causa é o pecado. E o efeito é a falta do perdão. Porque se você não perdoa, você não será perdoado. Então, quando a amargura começa a entrar, você se torna alguém que é incapaz de perdoar outro. E automaticamente você começa a ter problema, porque cuide para que ninguém o prive da graça. O seu espírito começa a se distanciar do Espírito de Deus. Quando o homem peca, o que foi que rompeu-se do homem, irmãos? A conexão que ele tinha com Deus. E Deus disse: Adão, onde você está? Lógico que Deus sabia onde ele estava. Deus estava dizendo assim: Adão, a conexão que eu tinha com você se rompeu. E ao invés de se arrepender, ele continuou se auto-justificando. Então, a causa da contaminação do espírito é o pecado. Porque todos pecaram e estávamos destituídos da glória de Deus. É o pecado. E aí eu pergunto, depois que você virou crente, você deixou de pecar? Então, irmãos, é complicado. E é interessante porque o pecado nos separa de Deus, em uma determinada área, não é? E o problema é que a solução para o pecado é o arrependimento, é o perdoar. E aí você, quando lê Mateus 18, a partir do verso 23, que é a passagem do servo, né, do credor incompassivo, diz que ele não perdoou a dívida do seu irmão, do seu conservo. Porque todo amargurado é egoísta. Lembra? E aí diz a parábola que ele foi entregue aos torturadores. E ia ficar lá até pagar o último centavo. Irmãos, alguém consegue pagar pecado a não ser o sangue de Jesus? Então você precisa tomar cuidado, porque quando o seu espírito começa a se tornar amargurado, você começa a ter dificuldade de perdoar. E por que a solução é o perdão? Porque perdão nunca foi da alma, perdão não é sentimento, perdão é uma atitude que tem que nascer no meu espírito, que eu preciso perdoar porque eu quero ser salvo. Sem perdão não há salvação, irmãos. Então, o perdão está ligado ao seu espírito. É óbvio que quando o seu espírito se sente perdoado ou perdoador, isso irá influenciar na sua alma. Por quê? Porque na alma, qual é a causa? Fatores psicológicos, não é? Ou seja, problemas emocionais.
E o efeito é a criação da ferida chamada amargura. Se você não buscar ser perdoador, para que o seu espírito esteja curado, você não consegue controlar a sua alma. As emoções ficam maiores do que a ação do Espírito na sua vida. Para que alguém possa dizer, alma, se aquiete, como o salmista disse, você tem que ter um espírito reto. Senão você não consegue controlar os ímpetos da sua alma, os desejos da sua alma, irmãos. E um deles é a amargura, raiva, ódio, sentimentos. Nós lemos Hebreu 12, mas Tiago 3,14 diz assim. Tiago capítulo 3, verso 14 diz assim: mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Então, irmãos, as três fontes que geram essas coisas são sentimentos terrenos, não é? Eu sou crente, mas não sou bobo. Sou feito de carne e osso. A carne aqui simboliza a tua alma, os teus sentimentos, não é? E o demônio. O que os demônios fazem? Potencializa aquilo que você já alimenta. Se você alimenta o ódio, ele potencializa. Então, todas as vezes que você olhar para aquela pessoa e você não consegue perdoá-la, ele diz para você, ele diz para a sua alma, porque o demônio não pode falar no seu espírito. O seu espírito é conectado com Deus, mas ele fala na sua alma. Olha lá, está vendo? Você vai deixar quieto? Você acha que ser cristão é isso? É demoníaco, irmãos. E no corpo, não é? Porque entenda uma coisa, irmãos, o não perdoar tem três características: amargura, ansiedade e depressão. Escolhe qual das três você quer viver quando não perdoa. Amargura, ansiedade e depressão. Quem tem esse tipo de sentimento tem algum problema no coração. Por mais que negue, carrega alguma mágoa ou algum sentimento ruim. Não se iluda. Mas isso é um outro CD, amém? Agora, no corpo, irmãos, a amargura pode resultar em doença física. Isso é comprovado. Olha onde chega. Adormece o seu espírito, influencia a sua alma, e a sua alma traduz isso em enfermidade no seu próprio corpo. Ou seja, a amargura não é ruim para quem você persegue, é ruim para você que adoece. Por isso que perdoar é se libertar, é deixar ir. Enquanto você não entende isso, você vive amargurado, carregando um defunto nas costas e morre junto com ele, mesmo dentro da igreja. Então a ciência já fala que algumas coisas que você sente no corpo são emocionais. O Salmo 32, do 1 ao 4, diz assim, Salmo 32, do 1 ao 4. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera, enquanto me recusei a confessar meu pecado, porque é difícil uma pessoa com amargura reconhecer que ela está amargurada, porque no dia que ela reconhecer, a cura vem. Tranquilo? Enquanto ele fez isso, não confessava o seu pecado, o seu corpo definhou. Algumas versões dizem, os meus ossos envelheceram, e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor de verão. Quem é que pesava sobre o pecado e a amargura de Davi, irmãos? Deus. Por isso que a falta de perdão, a amargura, você pode orar, você pode fazer o que você quiser, você pode ir lá no pregador que diz que levanta defunto, pode fazer o que você quiser.
Se não houver uma predisposição do seu coração, de liberar isso, de sair, de mandar isso embora, de pegar esse lixo, como você recolhe o lixo da sua casa, não é assim? Põe num saco e põe lá fora. E você tem que pôr no dia certo que o coletor passa. Senão, os cachorros vêm e rasgam. Então não adianta, você tem que recolher tudo e falar: Senhor, o Senhor está falando hoje comigo, hoje é o dia que o Senhor vai passará e recolherá todo esse lixo e vai para o lugar certo de descarte. Não se espalhará mais. Essa é a questão. E aí que diz que foi o próprio Deus, irmãos. Os demônios alimentam a sua amargura, porque eles sabem que enquanto você não se libertar disso, e se isso foi consequência de algum pecado que você cometeu, quem pesa é o próprio Deus. Por isso que no Novo Testamento você lê: cuide. Primeiro que o verso 14 diz assim: esforcem-se para viver em paz uns com os outros. Depois, cuidem para que não nasça nenhuma raiz de amargura. Porque isso é muito forte. E aí, irmãos, quando você fala de dor nos ossos, você pode estar falando de artrose. Sabia? Tem muita gente que tem dores dos ossos, não é? Os ossos não se movimentam direito, não há articulação. Eu não estou dizendo que todo mundo que tem problema no osso é amargura, amém? Mas muita gente, do nada, começa a aparecer esse tipo de enfermidade. E isso está ligado à amargura. Enquanto o salmista, enquanto Davi escondia os seus ossos, doíam. E eu já vi muita gente que você ora por ela, numa questão de cura interior, não é ora por cura física, ora por cura interior. Por a pessoa: pastor, ora comigo porque eu preciso me livrar dessa mágoa. E passa depois, a pessoa: pastor, as dores do meu corpo sumiram. Ninguém orou por cura física. Porque você é feito de emoções, irmãos. Você vibra. Deus te fez assim. Úlcera. Nós sabemos que tem úlcera que é de fundo nervoso. Toda vez que você fica com raiva, amargo, você sente ela doer no seu estômago. Como pode, né, irmãos? Algo psicológico refletir no seu corpo. É interessante, irmãos, uma coisa que eu sempre lembro disso. Quando eu sofri o acidente, que eu tive problema sério na coluna, problema não, eu fiquei paralítico, né? A realidade é essa, e Deus me curou. Mas é interessante, toda vez que eu passo nervoso, que eu fico com raiva, alguém faz algo, aquilo me deixa com raiva, e você respira fundo, se controla, e eu começo a querer alimentar aquilo, aquele lugar começa a doer, queima. E eu entendi, eu ficava perguntando para Deus, eu entendi por que queima. Porque Deus está, pela sua misericórdia, me lembrando: cuidado, porque a raiz de amargura destrói o seu corpo. É interessante, irmãos, você às vezes, há um susto que eu tomo, sei lá, você está dirigindo, toma um susto, os abençoados motoqueiros, qualquer coisa, quando eu penso em aquele negócio queima, que parece que vai estourar a coluna. É uma forma de lembrar de Deus pela sua infinita misericórdia. Então, às vezes, irmãos, um lugar dói, não é porque não houve cura, é para você se lembrar que a cura foi para que você não fizesse mais o que você fazia. Toma cuidado. Rins, vesícula, não é? A amargura é responsável por graves consequências nesses órgãos, podendo levar a pessoa a óbito. Porque, irmãos, toda emoção, não sei se você sabe, ela é descarregada diretamente sobre os seus rins. Todo nervoso, tudo que você sofrer, é como se desse um choque no seu corpo. Só que as emoções, elas vão para o rim, porque o rim é responsável em filtrar tudo do seu corpo, inclusive as suas emoções. Então toma cuidado com a amargura. E é interessante, irmãos,
que o Salmo 16:7 diz assim, não é? Na versão João Ferreira diz assim: louvarei ao Senhor que me aconselhou, até os meus rins me ensinam de noite. Outra versão diz: até as minhas entranhas me ensinam de noite. A NVT diz assim: até os meus órgãos. O Salmo 7, verso 9 diz coração e rim. Por quê, irmãos? Isso aqui é a nível de curiosidade. Porque isso é cultural. Na antiguidade, para os judeus, para os egípcios, no mundo antigo, vamos dizer assim, quando você falava de emoções, não era desenhado um coraçãozinho vermelho. Eles entendiam que as emoções estavam ligadas ao rim. E até hoje, talvez você faz isso, ou você já viu alguém que quando está preocupado, fica com a mão assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Sim ou não? O rim. Para você ver como que é a coisa. Só que quando vem o mundo mais novo, os gregos, né, os helenistas, os filósofos, tudo isso, para o nosso mundo atual, foi se entendendo e colocando o coração, o órgão, como centro das emoções. Então, quando você fala de alma, fala do coração, um órgão vital. Então, irmãos, os rins, ele está diretamente ligado, não é? Diretamente ligado às suas emoções. Então, você precisa tomar cuidado, porque quando você está amargurado, você corre o risco de começar a gerar um problema no seu rim. Do nada, você começa a ter um problema no rim. O médico fala, mas você estava bem até um ano atrás, o que aconteceu? Não, doutor, eu continuo fazendo o que eu fazia, comendo o que eu comia, não sei. Não sabe, é? Começa a perdoar quem te magoou, que o negócio muda. E é interessante, né, irmãos, que isso é tão antigo, que eu às vezes, quando está perto da Páscoa, eu costumo ensinar que a música que foi adaptada para nós, não é? Coelhinho da Páscoa que trouxe para mim, na verdade era um culto a uma deusa tectônica chamada Aeostre. E como é que era feito esse culto? E é interessante que era feito na época que a gente gosta de cultuar a Páscoa no Brasil, né? A Páscoa do chocolate. Porque a Páscoa judaica é uma outra data. E é interessante que eles reuniam, pegavam uma lebre, né, parente do coelho, tirava as suas entranhas e dizia, lebre de Eostres, o que tens para mim? Para fazer adivinhação. E ainda tem crente que fica doente porque não conseguiu dar para o filhinho um chocolatinho, um ovinho de Páscoa. Irmãos, a gente precisa se converter enquanto é tempo. Eu não estou falando que você não pode comer. Come, irmão, pode me dar que eu como chocolate. Mas você tem que saber que aquilo não é nada. Aquilo é só um chocolate que alguém pegou de barra, derreteu e fez uma forma redonda. E o psicológico é tão forte que parece que o gosto é diferente, sim ou não? É o mesmo chocolate. Depois o que não vende, devolve para a fábrica derrete e faz a barra de novo. E continua, está tudo certo. Então, irmãos, toma cuidado, o fígado. A ciência diz que uma digestão imperfeita de alimento pode acarretar problemas no seu sistema nervoso. E isso impacta sobre o seu fígado. Quando uma pessoa tem amargura e ela ingere os alimentos com raiva, isso vai acentuar mais os efeitos malignos, mais doença. Você está amargurado, você está com raiva, não coma, irmãos. Fica com fome. Porque fala a verdade, você está com raiva de alguém, você vai comer, você coloca uma tensão, você está ali comendo e pensando naquilo. E mal você sabe que essa amargura, esse sentimento de raiva está interferindo no seu fígado. E aí, do nada, nos dias atuais, o que você mais vê? Doença de fígado. Não tem doença no fígado, é gordura no fígado, é não sei o que no fígado, é tudo no fígado. E muitas coisas, irmãos, são questões da alma, são sentimentos de amargura. O câncer, não é? Existem provas, irmãos, científicas que falam que
muitas pessoas que surgem câncer nelas são devido a traumas. Eles falam sentimentos negativos, nós chamamos de raiz de amargura. A pessoa começa a ter ódio de alguém, às vezes a pessoa nem sabe, mas porque fulano falou, porque não sei quem, porque eu estou com raiva, e ela começa a ter ódio, ela começa a alimentar isso, e talvez ela já tenha uma predisposição para aquela enfermidade, e do nada, pum, estou sentindo uma dor, estou não sei o quê, vai no médico, ó, você está com câncer. Só que uma vez o câncer sendo físico, aí a oração tem que ser dobrada, porque só Deus pode curar, se Ele quiser curar. E isso é comprovado pela ciência, irmãos. Você sabia que na Covid, o que mais matou não foi a Covid, foi a pressão psicológica que foi feita? Quando uma pessoa pegava o Covid, ela já pensava, vou morrer, vou ser entubada, acabou. Engraçado, a Covid está aí, irmãos, ela continua, só que hoje, fulano está com Covid, ninguém liga. Agora é uma gripezinha, né, que criticaram o tal do Bolsonaro. Ninguém liga, ninguém nem sequer fica em casa. Por quê? Porque a ciência também comprova que quando você recebe uma notícia, e essa notícia vem amarga, e ela repousa, e você aceita isso na sua alma, nos seus sentimentos, ela potencializa. Quando você está sob pressão, quando você aceita uma notícia ruim, toda a sua imunidade baixa. Isso é comprovado pela ciência. Por isso que tem gente que está bem, está há 20 anos com uma doença, com um câncer, ela vive bem, ela não sente nada. No dia que ela descobre, o médico diz, para você não tem mais jeito. O que acontece, irmãos? Em semanas, se acaba. A notícia. Então, tudo isso pode ser gerado, não é que tudo é gerado, mas pode ser gerado pela amargura, pelo um sentimento de raiva, de falta de perdão. E eu te pergunto, vale a pena, irmãos, carregar isso? Vale a pena ou não? Eu já ouvi isso, irmãos. Eu morro, mas não perdoo. Vai morrer mesmo. Vale a pena, irmãos? Porque quem sofre é você. Às vezes a pessoa que você tem raiva, ela se arrependeu, ela está com Jesus, ela se tornou uma pessoa que já pediu perdão para Deus, ela vive bem e você amargurado. Toma cuidado, irmãos. Então, irmãos, a amargura, ela gera esse monte de consequência, não é? E você precisa tomar cuidado. Então, resumindo aqui, porque não dá para entrar, irmãos, é muita coisa. A amargura envenena a alma, tranquilo? Envenena a alma. E você começa a falar, Jesus diz em Mateus 12, a partir do verso 34, que a boca fala o que do coração está cheio. Então não adianta você falar que não é amargurado, se da sua boca só saem palavras de acusação, de ódio, de rancor. O seu semblante, lembra de Caim? Caim, por que decaiu o teu semblante? O pecado está à porta, mas você deve dominá-lo, ou seja, é sua responsabilidade. Você não tem como culpar o diabo. É sua responsabilidade como um cristão dizer, Espírito Santo, em nome de Jesus, me ajuda a liberar a vida dessa pessoa, a perdoar, me ajuda a colher esse sentimento, colocar no saco de lixo e jogar, pôr no dia certo na lixeira para o coletor levar embora. É sua responsabilidade, irmãos. Adão culpar Eva e Eva culpar a serpente não mudou nada. Os três foram expulsos do paraíso. Não resolveu nada. Ela contamina outros. Nós lemos aí, não é? É interessante, irmãos, porque a conversa do amargurado, ela gira em torno de suas próprias feridas. Por isso que é fácil de você identificar alguém amargurado, não precisa ser espiritual. Porque a conversa do amargurado, ela sempre gira em torno das suas próprias feridas, reais ou imaginárias, porque às vezes ela acha que a pessoa não gosta dela, ou fez algo para ela, às vezes ela acha, nem sabe se é verdade.
reais ou imaginárias. Mas o que é interessante, irmãos, porque o ambiente à sua volta se torna desagradável, provoca o mal-estar. Vou te dar um exemplo simples, no casamento. A pessoa não é feliz no seu casamento. Então toda pessoa que vai conversar, ou que quer conversar, ou pergunta algo para ela, ela sempre diz, isso é tudo ficção. Não existe casamento feliz. Casamento nenhum presta. A gente tem que viver, né? Já casou? Porque é um casamento amargurado. E por causa da amargura que ela vive em seu casamento, ela generaliza isso. Então, você tem que tomar cuidado até para quem você pede um conselho. Sabia? Tome cuidado. Porque, vamos dizer que eu tenho um problema financeiro. Eu vou pedir conselho para quem já tem o nome sujo? Você tem que tomar cuidado. Se o camarada não consegue resolver o problema dele, vai conseguir resolver o seu? Então toma cuidado, porque a pessoa, a conversa do amargurado gira em torno dele mesmo. Então tudo que você falar, ele sempre entende assim, isso é bobagem. Isso daí não é nada. Não é nada para ele. Porque ele não vive, ele não sabe o que é felicidade. Então ele tem a ideia que todo mundo que é casado é mentiroso, porque o amargurado, ele se acha a pessoa mais verdadeira da face da terra. Porque tudo que você falar, ele diz, ele pode não falar, mas ele pensa, isso é tudo mentira, você não está vendo que isso é mentira? Não existe isso. Como eu costumo falar, não é? Em uma outra mensagem. Se uma mulher trai um homem, e ele deixar essa amargura entrar no coração dele, ele vai dizer, daqui para frente só quero zoar, porque nenhuma mulher presta, porque uma não prestou. Se um homem trai a mulher, ela começa a falar, agora eu não quero compromisso com ninguém, porque eu vou viver minha vida, porque homem nenhum presta. Isso é palavra de quem é amargurado. Toma cuidado. A amargura constrói parede de isolamento. Porque primeiro as pessoas se afastam. Porque ninguém se sente bem perto de uma amargurada não ser outro. Como diz o ditado, um rebelde sempre acha outro para apoiar a sua causa. Um amargurado sempre quer outro para ficar, é assim mesmo, fulano. Você sabe, né? E chora. Como se choro mudasse alguma coisa, irmãos. Então toma cuidado. Porque você vai construindo o isolamento, não é? E tudo é um choro de amargo, não é um choro de alegria, é um choro amargo. E você vai trazendo mal, esse isolamento. E o remédio não é buscar alguém para descarregar as suas mágoas, mas ir a Jesus, que pode sarar as suas feridas. Porque o amargo, a pessoa amargurada, ela não procura Jesus. Ela procura alguém para só desabafar. Por isso que está cada vez mais, para ter um horário com o psicólogo, tem que fazer uma agenda 5 meses antes. O que o psicólogo faz? Ouvido de mercador, ele só escuta. Ele só escuta. De vez em quando dá um pitacozinho para não ficar muito chato a conversa e está tudo certo. Aí você sai dali aliviado. Passa um mês, tome de novo. Porque você não sai dali curado. Só quem pode curar feridas na alma é o Espírito Santo, irmãos. O médico vai te ajudar, vai te dar uma orientação e obedeça. Porque ele é um médico, teoricamente ele sabe o que ele está fazendo. Mas a alma, só o Espírito Santo, o Consolador, que faz isso. E é interessante, irmãos, porque às vezes o amargurado ele se isola por medo, né? Então ele já foi tão ferido que ele fala, quero distância, não quero nada com ninguém. Só que isso ele morre, irmãos, porque o ser humano não foi feito para viver isolado, viver sozinho. Então toma cuidado, né? Sabe aqueles ditados? Jesus disse que a boca fala o que do coração está cheio, né? Não confio em ninguém, não creio em ninguém. Eu prefiro um cachorro amigo do que um amigo cachorro. Às vezes não é brincadeira, às vezes você está falando sério. Às vezes isso está vindo de dentro. A sua alma está gritando, não é? E tudo isso, irmãos, está refletindo o quê? Raízes de amargura.
Então, irmãos, o medo de que as feridas internas e fraquezas sejam reveladas também estão por trás do isolamento, ok? Então, a solidão, irmãos, é uma forma de isolamento. Agora, entenda bem, nem todo mundo que gosta de viver sozinho tem problema com a amargura. Tranquilo? O que isso quer dizer? Que você pode estar no meio de uma multidão e se sentir só. Isso é amargura. Você pode estar na escola, no trabalho, na sua casa, na igreja, e você se sente só, isolada, como eu gosto do Lip Rádio, né? Os mais velhinhos, ó vida, ó azar, ninguém me ama, vai morrer assim. Aí é que está o problema. Então a gente precisa tomar cuidado, irmãos, porque você pode estar sozinho e se sentir cheio de pessoas à sua volta, porque você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas já estão com você. Então, às vezes, você está no meio da multidão e alguém diz, meu Deus, mas eu vejo fulano sempre cercado de tanta gente. O que aconteceu? Você ficou sabendo? Ontem mesmo estava numa festa e hoje a polícia foi lá e o cara cortou os pulsos e se matou. Solidão, amargura, irmãos. Desistiu da vida, depressão. São coisas muito sérias. Quantos atores famosos que se matam, irmãos? E aparentemente nas redes sociais, né? Porque a gente gosta de tirar, a gente é muito mentiroso, irmãos. Só tira foto rindo. Aí passa um dia, fulano foi encontrado morto, não sei quem morto. Por quê? Porque você tenta esconder a solidão que você vive, mesmo estando cercado de pessoas. Então, irmãos, precisa tomar cuidado com tudo isso. A amargura, irmãos, sempre resulta em fim de relacionamentos, ou seja, em quebra de relacionamentos, seja de esposa com esposo, de filhos, de parentes, de amigos, de irmãos na igreja. A amargura, ela sempre quebra os relacionamentos, porque ninguém tolera uma pessoa amarga. Salomão diz assim, que uma mulher rixosa é como uma torneira que pinga dia e noite, ninguém suporta, é tortura. Mas isso eu não estou falando para falar das mulheres. Traz isso para um contexto, irmãos, porque isso também serve para o homem. Então, uma pessoa amargurada ou rixosa, né? Ninguém suporta. Ela consegue perturbar o ambiente de tal forma que onde ela habita, sempre há um problema, sempre há. E fala, meu Deus do céu. Ao invés de viver aquilo que onde você põe a mão é abençoado, onde você põe a mão é amaldiçoado. Sempre há problemas. Às vezes você está no teu trabalho, um ambiente tão bom, entra um funcionário. Ou ele vem de outro setor, daqui a pouco o lugar vira um inferno. Sim ou não? Isso é na igreja, na tua casa, em qualquer lugar. Então toma cuidado, irmãos, porque ela sempre quebra. E o problema de quebrar um relacionamento é que traz cegueira espiritual, você não enxerga mais. Não é? Não andar em comunhão é andar em trevas, irmãos. Entenda isso. Então, relacionamentos quebrados causam insensibilidade, você se torna alguém egoísta, insensível. Você não sente mais nada com o sofrimento de ninguém. Você se torna uma pessoa fria, amarga. Não é? E é interessante, irmãos, que essa insensibilidade ela pode chegar num nível que tudo que é vida, que encosta em você, você mata. É como um mar morto. É interessante o Mar Morto de Israel, irmãos, não é? Porque é um lugar extremamente salgado, não há vida. Agora diz que está tendo uns negócios estranhos lá, mas nunca houve vida lá. Só que as águas do Rio Jordão e do Mar da Galileia, que tem vida, tem peixe, desaguam também no Mar Morto. Mas quando elas caem no Mar Morto, morre. Então, para você lidar com alguém amargurado, você tem que estar muito centrado em Cristo, senão você se torna igual a essa pessoa. Você sabia que todo psicólogo de ofício, não que se formou em psicologia, mas que trabalha com atendimento de pessoas, ele, por lei, ele tem que se consultar a cada 2, 3 meses com outro psicólogo? Porque ele vai recebendo tanta coisa morta nele, que é perigoso ele morrer junto. Isso, irmãos, é a ciência, não sou eu não. Isso é lei, não é? Então, toma cuidado, porque
Tem gente que está tão amargurada que toda a palavra de Deus que é viva, toda a ação de Deus, tudo aquilo que é de Deus, todo o conselho, tudo aquilo que Deus usa alguém para falar, ou talvez o próprio Deus falando como falou com Caim, porque o amargurado se defende aí, né? Não, porque se Deus ele tem que falar comigo. Isso é amargura, irmão. Porque Deus falou com Caim, Jesus falou com Judas, Jesus falou com Pedro, resolveu alguma coisa? Sim ou não? Então é algo tão terrível, porque tudo que tem vida, quando toca naquilo ali, morre. Por isso que Jesus é Jesus, né, irmãos? Porque o morto tocava nele e vivia. Por isso você tem que parar de olhar para as pessoas e olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Porque a cura vem dele. Mas a pessoa amarga, ela tem esses problemas, esses bloqueios, irmãos. É interessante, eu estava vendo algo esses dias, um pastor falando muito interessante. Ele disse assim, é interessante. A igreja, teoricamente, a pessoa acha que alguém feriu ela, ela sai e fala que não tem mais que ir para a igreja nenhuma, porque a igreja não presta. Mas é interessante, você vai num hospital com um problema. Chega naquele hospital, trata aquele problema, você volta para casa e você começa a passar mal, você volta para o hospital e descobre que você pegou uma bactéria no hospital. O lugar que gerou a bactéria será o lugar que trará a sua cura novamente. O lugar que gerou a ferida chamada igreja, se você não voltar e não se render a Cristo naquilo que se chama igreja, você não será curado da ferida. Porque Ele tem o poder de abrir e de fechar. Essa é a questão. Então, irmãos, relacionamentos quando não são concretos, quando eles se quebram, gera imaturidade. Tem muita gente imatura, irmãos. Por isso que não se liberta da mágoa, por isso que não consegue criar comunhão com ninguém. As pessoas até tentam, agora que desistem, porque não tem mais o que fazer. Aí precisa tomar cuidado, irmãos. Porque parece uma criança que você fala para ela, pai, dá esse doce, não vou dar. Eu quero, e se joga no chão e faz birra. Quanto cristão adulto faz birra, irmãos, com Deus? Começa a falar com Deus como se estivesse falando com qualquer um. Isso é tudo sintomas de uma pessoa amargurada. Porque, irmão, Jesus, Ele nunca teve dúvida do seu propósito. Ele nunca teve dúvida de quem era o pai dele, como homem. Ele nunca teve dúvida que Ele era o Filho de Deus. Ele nunca teve dúvida qual era o propósito ao qual Ele veio a essa terra. Ele nunca teve dúvida. Então, quando as coisas não davam certo, Ele não se jogava no chão e falava assim, eu não quero mais, eu vou desistir, esse negócio não está bom, a vida, estou sozinho, todos me abandonaram. Parece Paulo, todos me abandonaram, só ficou Lucas, que não abandonou ele também, porque era médico, tinha que cuidar da ferida dele. Você precisa parar e amadurecer, irmãos. Amadurecer espiritualmente. Porque só Cristo pode curar algumas feridas, através do seu Santo Espírito. Não adianta você ficar olhando e procurando um culpado. A culpa do Brasil está assim, é da esquerda. Não, é da igreja. Porque a igreja não faz o seu papel. E nenhum pastor no Brasil tem coragem de falar e enfrentar o chilindró. Essa é a verdade. Todo mundo é cheio de fé. Mas basta uma visitinha da Polícia Federal que o cara muda de ideia rapidinho. Porque ele sabe que vão trancar e jogar a chave fora. E a igreja em si vai abandoná-lo. Porque você ama aquele que pode te dar alguma coisa. Por isso, ama Jesus, irmão. Só Ele pode te dar o que você quer. Só Ele. Essa é a verdade. Então, irmãos, a maturidade emocional, ela é distinta da física. Para que ela ocorra, há que ocorrer a cura e a libertação de todas as feridas e mágoas que você tem. A única forma de você ser curado emocionalmente é quando você abre mão dessas coisas, quando você fala, Senhor, eu não quero mais, a minha vida está muito ruim, eu preciso mudar. Eu posso até parecer para os outros que estou bem, estou feliz, faço uma boa maquiagem, um bom retoque, mas eu estou sangrando por dentro. Eu estou, Senhor, como o Senhor disse lá, Jesus, para os mestres da lei,
é um sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro, porque a amargura apodrece, irmãos. Ela nos apodrece de dentro para fora. E chega uma hora que começa a ser visível. Você olha para a pessoa e você vê um semblante caído, um semblante de alguém que não tem mais alegria em nada, nem em servir a Deus. Esse é o problema. Então, para a gente terminar, a amargura só tem lugar onde faltou o perdão. Só existe amargura na minha vida se eu não estou disposto a perdoar. Tranquilo? Isso é básico. Aquele que pouco ama, pouco perdoa. Aquele que não perdoa, não será perdoado pelo Pai. Aquele homem não quis perdoar o seu conservo, que tinha uma dívida infinitamente menor do que a dele, e o senhor daquele lugar, aquele rei, o mandou ser trancafiado, e ele só poderia sair de lá depois que ele pagasse toda a dívida. Resumindo, se solto ele não conseguiu pagar, imagine preso. Está falando de coisas eternas. Então, irmãos, e você tem que tomar cuidado, porque, olha que coisa engraçada, o ressentimento se transforma em amargura, que por sua vez leva à acusação. A acusação se transforma em ódio, que por sua vez leva você ao engano. E este se transforma em perversão. Você pode se sentir magoado consigo mesmo, com outros e com Deus. É um efeito dominó, irmãos. Uma coisa leva a outra. A palavra diz que um abismo chama outro abismo. Então, você pode ser amargurado consigo mesmo. E aí, qual é o sentimento? Culpa, inferioridade, complexo, indignidade, vergonha, ódio. Pode levar, no extremo, até um suicídio. Quando você está amargurado com você mesmo. Talvez por uma frustração, porque você planejou algo e não deu certo. E entenda, você não está culpando ninguém, é com você mesmo. Fala, o problema sou eu. Só que não adianta, o problema sou eu. E aí, faz o quê? Você esqueceu que você tem o autor e consumador da sua fé habitando em você, que é Cristo Jesus? Você pode ter esse problema com os outros, não é? Porque aí vem o ressentimento, a mágoa, as amarguras, o ódio, a raiva, a vingança, e pode chegar até a matar. Quanta gente que tem tanto ódio do outro que vai lá e mata, sim ou não? Amargura, irmãos. Vai alimentando o ódio, aí o demônio do ódio, o demônio do homicídio, os demônios que atuam na perversidade, vai atuando, vai gerando, até que eles conseguem influenciar você de tal forma que você fala, esse cara continua rindo da minha cara, eu vou dar um jeito nele. Quantos casos, irmãos, que você assiste e fala assim, olha, vizinho mata o outro, o problema tão vulgar, porque um não se entendia com o outro. Sim ou não, irmãos? Amargura. O cara tá lá com o som alto e você tá para ele, meu, baixa esse som. Baixa esse som. Eu tenho criança em casa e aquilo vai te amargurando. Vai te amargurando. Vai te amargurando. E chega uma hora que você fala, agora eu não vou mais voltar aqui para falar, eu vou voltar aqui para fazer. E isso é em qualquer área da sua vida, irmãos. Então, a gente precisa tomar cuidado, a amargura com Deus, né? Como é que você está amargurado com Deus? Quais são os sintomas? Dúvida, incredulidade, rebelião. Você duvida de tudo. Se está sendo falado que Jesus cura, você está, então por que não me curou? Você duvida de tudo. Isso é alguém que está frustrado, que está amargurado com Deus. E você precisa perdoar Deus. Coisa de doido, né, irmãos? Você precisa perdoar Deus. Mas normalmente quem tem problema com o pai é porque teve problema com o pai desta terra. Toda pessoa que tem problema com o seu pai físico tem dificuldade de dizer papai, paizinho, aba. Tem dificuldade, irmãos. Por mais que ela negue. Porque ela não tem esse conceito. Ela não viveu esse conceito de um pai provedor, um pai zeloso. Não é que ela não tem o pai dentro, às vezes até tem, mas o traste não serve para nada. Aquele pai provedor, aquele pai protetor, que sai, que trabalha, que volta, e está ali, corre para cá, e às vezes briga, e você fica, eu não gosto mais de você, não tem problema, mas no fundo você sabe que quando o negócio aperta, papai está ali. Então você precisa tomar cuidado.
Então, irmãos, a amargura é o terreno para toda a obra do maligno. Tudo que você imaginar, a amargura é um terreno fértil. Agora, como é que eu venço a amargura? Não é? Como é que eu me curo? Não, quem faz nível 2, isso aqui é normal. Por isso que eu aconselho você, não desista dos discipulados, principalmente o nível 2. Esse processo tem dois lados, o humano e o divino. Qual que é o humano? É aquilo que só você pode fazer. Deus nada fará antes que você faça a sua parte. Como assim? Primeiro, aceite que você tem um problema. Você tem um problema, ele é real. Eu tenho um problema. Mas não seja como a gente brinca, o crente Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Esse é o primeiro passo. Aceite que você tem um problema, que ele é real. Confesse esse problema de amargura que você tem no coração. Ore a respeito disso. Não é? Deixe que o Espírito Santo revele as circunstâncias onde o problema surgiu, as pessoas envolvidas, o que de fato aconteceu. Talvez agora você entenda, quando nós estamos aqui, falamos assim: olha, irmãos, agora, nesse momento, pede para o Espírito Santo trazer à memória o que está aí te afligindo. Porque às vezes você nem lembra, a sua mente tem um mecanismo que ela pode bloquear, a sua memória tem um mecanismo que ela pode bloquear imagens ruins, mas não quer dizer que elas foram deletadas, elas estão lá. Eu não sei o que acontece, do nada eu fico nervoso, do nada não, tem um motivo. Segundo, tome a decisão. Então você reconhece que tem um problema, agora você tem que tomar a decisão de querer ser curado, irmãos. De querer. Nada acontece se você não quiser de fato se curar. Não adianta fazer, não adianta, você pode aconselhar a pessoa, você pode ministrar a libertação. Se ela não estiver disposta a perdoar aqueles que o feriram, ou as pessoas, ou pedir perdão espiritualmente falando, aqueles que ela feriu, nada acontece, irmãos. Então, primeiro, reconhece. Segundo, tenha predisposição de querer se curar daquilo, não é? Não é possível, irmãos, convencer alguém que não quer ser convencido. Você está perdendo seu tempo. Você está jogando palavras ao vento, pérolas aos porcos. Não é possível você convencer alguém que já tem tudo editado na sua mente, e ela já planejou tudo, ela só está te comunicando o que ela fará. Quando você fala duas frases com ela, você já percebe, ela não veio te pedir um conselho, ela veio te comunicar o que ela quer fazer. Amém, seja feita a sua vontade. O que dois liga na terra, Deus liga no céu. O que dois desliga na terra, Deus desliga no céu. Então, nada é feito no céu, é feito aonde? Na terra. Você desliga na terra, Deus desliga no céu. O sangue de Jesus vem e apaga toda acusação, toda sentença do maligno. Terceiro, percorra as etapas da cura. Peça perdão pelos pecados envolvidos. Libere perdão, não é? Aqueles que te causaram injustiça em sua vida. Aí vem o lado divino, que é o menor. É o menor. Porque o lado divino é o que somente Deus pode fazer. E Ele o fará desde que a pessoa tenha cumprido primeiro a sua parte. O lado humano que acabamos de mencionar. Lembre-se, o processo básico para a cura da amargura que Deus fará em sua vida depende então de você pedir perdão pelos seus pecados e pelos pecados dos outros envolvidos no problema, perdoar aqueles que o feriu. Se a ferida é muito grande, irmãos, peça ao Espírito Santo que te ajude. Peça ao Espírito Santo em nome de Jesus Cristo que Ele te capacite para liberar o perdão a essa pessoa. Lembre-se, perdoar, perdão não é um sentimento, é a atitude, é como amor, é a atitude. Isso tem que nascer no seu espírito, e seu espírito não é emoção, seu espírito é razão. E essa atitude vem para a sua alma e fala: alma, você querendo ou não, eu não quero, mas eu vou perdoar essa pessoa. A ordem tem que vir do seu espírito. Quando o seu espírito é bem alimentado, e você entende isso, irmãos,
Ele domina sobre a sua alma. E agora a sua alma dominada faz você ter um corpo mais saudável. Até o inimigo sabe disso, irmãos. Porque as religiões orientais, elas dizem mente sã, corpo glorificado, ou corpo sarado. A gente crente fala glorificado. Até o inimigo sabe disso. Se a sua mente estiver curada, todo o seu corpo é curado. Até o inimigo sabe disso. E nós às vezes não damos importância, amém? Fique em pé no seu lugar. Feche os teus olhos. Eu corri um pouco, mas eu creio que aquilo que precisava ser falado foi falado, amém? A porção que Deus tinha para nós foi dita. Nós vamos orar, não é? Você que está em casa, fique na paz do Senhor, não é? Você que está aqui, esteja atento, não é?